Boa noite, tudo bom, gente? Estão por aí para mais uma live aqui do Saúde Ancestral. Já conhecem o Saúde Ancestral lá na internet? Já foram ver como é que é nosso portal? www.saudeancestral.com.br, gente. Vai lá, tem muito texto legal. 30 colaboradores, um melhor que o outro. E hoje a gente tem o Bruno para falar para a gente sobre hipertrofia. A Jade também já está aqui. Oi, Jéssica, Maria Renata Medeiros, Yahel, Juliana. Então, peraí que o Bruno já me chamou. Vou chamar ele. Aê, Nath. Oi, Lorene. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Fê. Tudo Tudo bom? jóia? Tudo ótimo. Tudo bem, que prazer receber você aqui no Saúde Ancestral. Prazer Mais é um todo colaborador. O educador físico, nós já conversamos com o Felipe Piacese. E agora você, para o pessoal perceber como tem gente boa, tem gente bacana. Galera chegando. Jade, seus seguidores estão aqui? Aqueles dos bons? Pô, aqueles são bons, hein? Não são? Oh, olha lá, gente. Então, já falei para o pessoal sobre o Saúde Ancestral. Ixi, saiu aqui as minhas anotações. Espera aí, gente, que eu já tô... E o Bruno, ele é educador físico, certo? Ele mora lá no... Ai, gente, por que saiu? Poços de Caldas. Isso. Ah, gente, por que saiu aqui todas as minhas perguntas para você, Bruno? Agora voltou. Imagina, ia ficar uma hora aqui sem saber o que falar. Então, ele tem uma academia super bacana lá em Poços de Caldas. A Jade vai lá treinar de vez em quando, que eu acompanho, né? Isso. Ele pratica fisiculturismo e faz ciclismo amador também. Mas quero saber, Bruno, como que você se tornou esse profissional de educação física? Como que você começou no esporte? Olha, na verdade, eu sempre, desde criança, eu me identifiquei muito com atividade física. Eu sempre achei que o que o nosso corpo pode nos proporcionar em termos de lazer, de bem-estar, né, é muito grande. Então, posso dizer que o meu primeiro contato, tanto com o ciclismo quanto com a musculação, foi logo na infância. Eu tinha lá meus 6 anos de idade, eu bati o olho na bicicleta e falei, não, isso aqui é vida. Né? Que eu pegava a minha bicicleta, eu simplesmente tinha umas aventuras maravilhosas, subia, descia para tudo quanto é lado. E a primeira vez que eu estava assistindo televisão e vi um cara assim, marombado, forte, falei, poxa, que legal isso daí, o que tem que fazer para ficar assim? Aí me disseram, não, você tem que levantar peso, fazer musculação. Aí eu falei, legal, quero fazer isso. E eu comecei garoto ainda, né? Eu devia ter meus 15, 16 anos, quando finalmente meu pai falou, não, agora pode ir, vai. Mas eu atormentei durante anos que eu queria fazer, né? Antigamente tinha esse estigma de que a musculação não deveria ter sido praticada por crianças, que né, ia atrapalhar o crescimento, mas na verdade isso aí não tem base científica nenhuma. Né? Achava-se que as epífises ósseas seriam consolidadas com né, essa tração, essa força que os halteres proporcionam quando a gente pega, mas não tem como você consolidar a epífise óssea. Então, né, se os meus pais já soubessem isso lá em 1980 e bolinha, eu já teria começado há uns 30 anos atrás. Ah, eles tinham ficado muito mais tranquilos em relação às peraltices dos filhos também, né? Verdade. Gasta energia, a pessoa... Porque Sim. Isso deixa eu já até te perguntar, já que você falou disso, porque quais são os benefícios assim da musculação? Aí pode incrementar o resto da sua resposta. Desculpa que eu te interrompi. Não, imagina, que é isso. Olha, além né, do ganho de força, né, na melhora da mobilidade,
Inclusive até flexibilidade, que as pessoas têm essa ideia também que a musculação trava a pessoa, mas não é. Um músculo, a gente pode até fazer uma analogia com um elástico, tá? Sabe esses elásticos de dinheiro? Eu tenho até alguns aqui, ó. Olha só. O músculo é como se fosse um elástico, tá? Quanto mais fino, né? Você não pode esticar ele muito, senão ele, ó, estoura. Tenta fazer a mesma coisa, só que com 2 ou 3 elásticos. Né? Vamos pegar e vamos tentar esticar. Ó. Ih, os meus estão todos ruins. Né? Mas se fosse um elástico de uma grossura maior, ele pode esticar muito mais sem ceder. Acontece a mesma coisa com os músculos. Né? Então, quanto mais forte o músculo, mais ele pode se alongar. Né? Então, além dos benefícios, ganho de força, ganho de massa muscular, você vai ter um depósito maior de cálcio nos ossos, então para a terceira idade é muito interessante para evitar a osteopenia e também as mais avançadas a osteoporose, né? Melhora a nossa autoestima, não é verdade? Porque se você tem um corpo forte, um corpo saudável, vai ser um corpo bonito, então você vai melhorar a sua autoestima, né? Isso daí não tem a menor sombra de dúvidas. Então, você também, além disso daí, você tem os benefícios no sistema energético, no nosso próprio sistema metabólico. Quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu consumo de oxigênio, o seu consumo de energia, né? Então, você pode, logicamente, né, ter um sistema metabólico melhor, né? Você vai ter uma produção de GH maior, você vai ter uma produção de testosterona livre maior, né? Tem N benefícios, tá? Para qualquer faixa etária, né? Para a população de um modo geral. Pois é, eu acho importante as pessoas relembrarem ou ficarem sabendo dos benefícios, porque como a gente fala com uma comunidade low carb, e que já estão sabendo que o emagrecimento vem pela dieta, às vezes as pessoas falam, então tá, então eu tô emagrecendo, tô tranquila, mas não vou fazer exercício. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vamos continuar fazendo exercício, os benefícios extrapolam o auxílio ao emagrecimento, né, que é a questão aí que o pessoal fala muito da low carb. Mas me diga, você é low carb? Quando começou? Sim. Fiquei sabendo que você está só comendo carne, é isso mesmo? Não, ultimamente, né, eu estou consumindo um pouco de carboidrato também. Eu sempre fui low carb, tá? Mas o que eu fiz ultimamente foi aumentar a minha ingesta de proteína, né? Eu mantenho os meus carboidratos relativamente baixos. Dificilmente eu vou passar 120 gramas de carboidrato ao dia. Tá? Então, eu estou no limite superior da low carb, mas os carboidratos que eu consumo são todos carboidratos bons. Não são provenientes do trigo, né? Então, eles são provenientes das verduras, né? Um ou outro tubérculo, né? Mas a minha base da pirâmide alimentar mesmo é a proteína. Né? Eu como muita carne vermelha. Você sempre fez low carb? Sim, desde a infância. Foi algo natural? Seus pais consumiam? Como que é isso? Porque quando eu li, falei, gente, é bem diferente da maioria de nós, né? Que a gente já colocaram na mamadeira, parecia que colocava açúcar, colocavam Neston, biscoito Maria. Foi diferente para você? Olha, a minha mãe, desde criança, ela sempre foi muito preocupada com isso, né? Então, é uma coisa, eu acho que meio que da família da minha mãe mesmo, a família alemã, mas uma família alemã um pouco menos, vamos dizer assim, tradicional, porque senão seria a base de cerveja, a base de pão, essas coisas todas. Mas a minha mãe sempre foi muito interessada, né,
em aprender, em ver o que realmente faz bem para o organismo. Então, ela sempre se preocupou bastante em dar proteína, né? Porque a proteína, ela sempre acreditou que fosse a base, né? Principalmente com a criança, né? Que está em desenvolvimento, ela precisa, né? De mais proteína. Então, quando era criança, nossa, minha mãe me entupia de moela, de fígado, de tudo que é miúdo, aquele músculo, sabe? Aquela carne que tem aquele monte daquelas Cheio de gelequinhas no meio. cartilagem. Uhum. Do Ai, que músculo. Então, maravilha. oi? Que Perdão? maravilha, nossa. Muito Sim, bom sim. isso, porque auxilia a adolescência, a vida adulta, porque seu paladar sempre foi menos afetado, né, com a industrialização, né? Sim, sim. Então, eu sempre tive, né, esse exemplo de casa. Para você ter uma ideia, eu não era, minha mãe não deixava eu comer doce. As outras crianças comiam doce, então minha mãe, ela, não pode. Eu podia comer doce no meu aniversário e no Natal. Só. Gente, a Só. gente tem que fazer uma live com a sua mãe. Não é muito. Deveria ser o normal, mas soa até estranho pra gente, né? Porque Então, isso é um bom argumento quando dizem low carb é uma dieta da moda. Pois é, quantos anos você tem? eu tenho 30 por 38 aí, né? anos. Pois é. Então, há 40 anos é moda na sua casa, a low carb. Pois é. Que coisa. Eu fico feliz de encontrar alguém que já tem esses hábitos de família, assim. Isso é muito bacana. E vamos entrar no assunto que todo mundo pergunta, é recorrente. Tá, vou fazer low carb, mas eu vou perder minha massa magra. Acontece isso Não mesmo? perde. Isso não acontece, porque, em primeiro lugar, né, o que constrói a massa magra? É a proteína. Tá? Então, a síntese proteica ela é feita basicamente de duas coisas. Testosterona livre no nosso organismo, tá? E a proteína disponível para que haja síntese proteica. Então, enquanto você tiver proteína suficiente, você não vai perder massa magra. Tá? Inclusive, você pode perder gordura. Né? Muitas pessoas falam, não, imagina, não tem como você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Não, é verdade. Você pode, né, ganhar massa muscular e perder gordura simultaneamente. É perfeitamente possível. Desde que você tenha um estímulo mecânico, que é o treino, e também a ingesta adequada de proteína. É claro, né, que você tenha uma quantidade mínima de testosterona livre no seu organismo. Né? Que o normal para uma mulher seria mais ou menos em torno de 30, né? E um homem saudável em torno de uns 750, 800. Por isso também é muito mais difícil para as mulheres ganharem massa muscular. Tem pouca testosterona livre para fazer a síntese proteica. Mas Verdade. não há perda. Não tem perda. Pois é, e pessoal, se vocês ainda têm dúvidas sobre isso, vai lá no blog do Dr. Soto, tem os artigos referenciados lá, porque os estudos mostram que qualquer processo de emagrecimento pode ter uma perda de massa magra, mas isso é também por causa está eliminando água, tem gordura no músculo também, né? E isso não Sim. é só da low carb, isso é em qualquer processo qualquer tipo de dieta que você fizer, você está sujeito. Mas assim, as pessoas nunca pensam, as pessoas não estão fazendo musculação, as pessoas não estão fazendo exercício físico, aí um dia elas resolvem não fazer uma dieta porque começaram a se preocupar com a massa magra que nunca se preocuparam antes, né? Então, Sim, verdade. chega, a palavra que o doutor Soto usa muito, chega a ser bizarro, porque é uma preocupação que movimente-se. A partir do momento que você se movimenta, você está preservando a sua massa magra, né? Agora, se ficar sentado no sofá, você vai perder mesmo, né?
Tá dando um atrasozinho, né? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu não tô te ouvindo, Rê. Não tá me ouvindo. Deixa eu ver. E vocês, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou será que é a conexão dele que tá um pouquinho lenta? Rê, tá meio baixo, eu não tô conseguindo te ouvir. Olha só. Você tá com a conexão boa aí? Gente, Oi. como é que... Eles estão ouvindo bem ambos. Acho que você tem que dar alguma mexidinha no seu celular, assim, para ver se... Então, eu já mexi, eu tô com o volume no máximo aqui. Eu recebi uma chamada aqui, mas a chamada deixou o volume baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Tudo bem? Vê se melhorou desse jeito. Não, é problema meu aqui. Tá certo. Eu recebi uma chamada e ela deixou o volume baixo. Tudo bem. Eu vou sair, depois eu entro de novo, eu tá ok? continuo aqui com o pessoal. Tá certo. Tá jóia. Já volto. Tá ótimo. Gente, oi, Rô. E vocês estão fazendo exercício físico, gente? Hein? Então, aí, no meu Dia das Crianças, eu fiz um texto que parece muito, representaria muito bem os pais do Bruno, eu acho. Porque eu falei assim, o que você deixaria de bons ensinamentos para os seus filhos, né? E uma coisa que... A Paty, tudo bom? Uma coisa que meus pais deixam, especialmente para mim, não para minha irmã, porque essa é preguiçosa, tá? Mas principalmente para mim, é fazer atividade física. Eles fazem atividade física até hoje. Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 73. Eles fazem natação, eles fazem... Tô com... Jus. Eles fazem natação, eles fazem a musculação, tudo no limite deles. E acho que é um grande legado que a gente pode dar para os nossos filhos, né? Olha a quantidade de benefício que tem a atividade física. Tá. Tô entregando a minha irmã, sim, Ela aparece, vou usar ela. Vou te chamar aqui, Bruno. Vamos, tá entrando. Melhorou? Melhorei. E pedi para a pessoa não me ligar mais. Gente, no meio da live não, né? Não, né? Tá certo. Vamos entrar em algumas coisas mais técnicas, né? Como que seria o treino ideal, então, de musculação, para hipertrofia? Eu tenho que ir todo dia na academia, eu tenho que fazer aquela divisão de treino A, B, C. Quanto tempo tem que ficar na academia? Olha, se você visa o potencial máximo de hipertrofia, tá? Se você quer ter os melhores resultados possíveis, de preferência que o treino seja diário, tá? Então, eu vou dizer aí um mínimo de 5 vezes por semana. Menos do que isso, dificilmente você vai ter um bom aproveitamento, tá? Mas veja bem, eu quero enfatizar, isso é para quem visa o máximo de hipertrofia possível, tá bom? Então, o que eu recomendaria? Uma rotina que tenha de 6 a 7 dias, num sistema já bem antigo, que ele é chamado de push-pull, né? Ou seja, empurrar, puxar. Num dia você vai fazer todos os exercícios nas quais você empurra, tá? Seja com os braços ou com as pernas. De preferência, todo dia você vai fazer membro superior e inferior. Porém, você vai dividir eles em exercício de empurrar, tá? E exercício de puxar, tá? Então seria push, pull, né? Inclusive, só para mencionar, grandes fisiculturistas utilizam esse sistema. Quem não conhece o Arnold Schwarzenegger? O Arnold Schwarzenegger treina com o sistema push-pull. Treinava, aliás, né? Hoje em dia, eu acho que ele só é mais ator e, né, faz uns treininhos ocasionais. Mas eu faço esse tipo de rotina, o push-pull, né?
Então, um dia eu vou fazer, por exemplo, costas, né? E a parte anterior da perna. Aí o pessoal fala, poxa, mas como é que você vai, né, fazer a parte anterior? Como é que você vai dizer que o quadríceps você empurra, né? Você empurra na vertical, ou seja, agachamento, tá? Você empurra também na horizontal. Se você for fazer um leg press horizontal, se for fazer o leg press a 45, então você está empurrando, tá bom? Então eu divido meu treino dessa forma. Puxadas. Seria uma cadeia cinética fechada? Geralmente eu utilizo cadeia cinética fechada, alguns com cadeia cinética aberta, né? Então, por exemplo, eu complemento alguns exercícios simples, como por exemplo, no dia do quadríceps, eu vou fazer a extensora, cadeia cinética aberta. Mas veja bem, todos os exercícios de cadeia cinética aberta eu considero complementares. Primeiro eu faço de cadeia cinética fechada, como o agachamento e todas as suas variações, né? Isso na perna. Se eu vou fazer, né, empurrar, né, vou fazer dia de peito ou de ombro, né, eu faço primeiro os multiarticulares sempre, né, então seria supino, seria o desenvolvimento, né, e depois eu posso complementar no final do treino com uma elevação, né, ou um crucifixo, mas veja bem, é sempre complemento, eu gosto de deixar isso daí bem claro, que você tem que trabalhar o básico. Tem que fazer vários grupos musculares, né, em exercícios multiarticulares, tá? E depois você vai complementar. Fala, olha, eu quero trabalhar um pouco mais aqui o peitoral de uma maneira isolada, mas na verdade você não vai trabalhar de uma maneira isolada. É impossível você isolar um músculo. Sempre você vai ter ação de um secundário, seja para estabilizar ou para complementar a ação, né? Mas, de um modo geral, eu acho que o mais recomendado para ganho de massa é sempre esse. Vários multiarticulares, tá? Alguns exercícios simples, monoarticulares, como complemento. E treino diário. Duração, cerca de 1h15 a 1h30. Tá? Séries. Para o máximo da sua performance, né? Isso. As séries, você pode trabalhar com séries um pouco mais baixas, né? Pode ter dias que você vai trabalhar mais força, tá? Então você vai trabalhar com repetições aí que você vai até a falha concêntrica, em torno das 6, 7 repetições, tá? E outros dias que você vai trabalhar mais repetições com as cargas mais reduzidas. Né? Que você vai lá ter a tua falha lá em torno da 12ª, 15ª repetição. Mas olha, é indispensável que você trabalhe até a falha concêntrica. A falha concêntrica é quando você não consegue mais subir o peso. Tá? Então você vai fazer, né, por exemplo, está lá no supino, está empurrando. A hora que você não conseguir subir mais, você guarda. Tá? Então, mesma coisa no agachamento. Agachando, a hora que não conseguir subir mais, guarda a barra. Tá? Então, o importante é que você sempre trabalhe até a falha concêntrica ou próximo dela. Porque senão o seu corpo não se sente, vamos dizer assim, forçado, agredido, né, a modificar. Você só vai ter uma modificação no seu organismo se o seu corpo, né, sentir necessidade, se ele for estressado, se houver rompimento das fibras musculares, né? Caso contrário, você não vai ter essa adaptação, tá? E eu acho que esse é o grande... Perdão? Não, eu ia dizer que é importante que as pessoas entendam como se dá a hipertrofia, né? Já que você está explicando tão bem perfeitinho. Às vezes as pessoas não entendem que a hipertrofia ela tem mais de uma maneira, né? Mas basicamente você tem que rasgar um pouquinho o músculo, né? Criar micro lesões. Exatamente. Você explica um pouquinho isso? Sim, claro. Olha, qual que né? Vamos dizer assim, a mecânica, né, de como que acontece a hipertrofia. Você vai ter uma série de contrações musculares, né? E essas contrações, né,
contração, extensão, vão levar ao rompimento, mas veja bem, é um micro rompimento, não é uma lesão assim grave, né? Aí a gente já está falando de lesão, mas são micro rupturas das fibras musculares, tá? Principalmente a ocorrência maior dessas micro rupturas é justamente na fase excêntrica, né? Ou seja, na descida. Então, muito se fala, isso daí realmente está correto, que a descida é mais importante do que a subida. Então, se você puder descer mais devagar, né, para concentrar mais esse efeito de ruptura das fibras, isso daí é bem interessante. Por quê? O que acontece? Você vai romper essas fibras. Então, num período após o treinamento, essas fibras vão ter que, né, cicatrizar, vão ter que fechar. E cada vez que essas fibras se refazem, elas se refazem mais fortes, que é para aguentar, né? O corpo se prepara para aquela agressão. Fala, não, peraí, eu fui agredido. O que eu preciso fazer para não me machucar? Eu vou ficar mais forte. Eu vou aumentar aí, né, a minha massa muscular, né, que é o processo de hipertrofia. Tá? Isso daí, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que a maioria das pessoas acaba pecando, é o espaço entre um treino e outro. Porque treino tem prazo de validade. Tá? Não adianta nada você se matar de treinar hoje e voltar a treinar só daqui uns 5, 6 dias. Porque o que acontece? Essa adaptação, que a gente chama de supercompensação, ela é perdida depois de um determinado prazo de tempo. Né? Qual que é o prazo de tempo? Prazo de validade? Varia. Né? Quanto mais forte o estímulo, maior o prazo. Né? Então, para um treino de musculação pesado, vamos dizer aí entre 48 a 72 horas para você, né, atingir um patamar mais alto e estar naquele patamar mais alto antes que você perca. Então, você tem que estimular o seu músculo de novo, né, no momento que você está, né, no ápice. Né? Já teve a recuperação das fibras, elas ficaram mais fortes, e é nesse momento que você tem que voltar a rompê-las. Para quê? Para que elas fiquem mais fortes ainda. Se você perde esse pico aqui, você volta para o estado zero, que é onde você estava antes de você ter treinado. E esse é um dos problemas que eu vejo muito nas academias. A maioria das pessoas que entra ano, sai ano, tá igualzinho, é porque peca nisso daí. Pois é, porque o que a gente, até na literatura, a gente encontra muito isso, né, do catabolismo. Então, a gente, porque, vamos voltar um pouquinho. Você falou que o ideal dos ideais, né? Gente, se vocês não conseguem fazer o ótimo, façam um bom, tá? Não fiquem em casa só porque não estão conseguindo fazer o ótimo. Mas, então, você vai para academia e você treina perna e braço todos os dias. Mas aí, falam pra gente que a gente tem que esperar as 48 horas para treinar novamente aquele grupo muscular, porque senão a gente vai comer o nosso próprio músculo com o catabolismo. E aí? Mas está falando justamente ao contrário. Mas aí é que entra aquilo que eu falei. Você vai ter o push day e o pull day. Quando você tem o dia de empurrar, geralmente, por exemplo, para superiores, você vai trabalhar essa cadeia anterior. Você vai trabalhar peitorais, né? Deltoides e o tríceps. Está empurrando. O que vai acontecer com a cadeia posterior? Aquela que puxa, que seriam os dorsais e o bíceps aqui. Eles estão agindo apenas como estabilizadores. Eles não estão sendo ativados. Então, você vai ter mais do que 48 horas para descansar. Essa cadeia que não está sendo, né, trabalhada. A mesma coisa acontece com a perna. Se você for fazer o agachamento, né, se você for fazer a cadeira extensora, você vai estar trabalhando a cadeia anterior. A cadeia posterior, ela está lá, fazendo só o papel de estabilização. Né? Então, no outro dia, você vai trabalhar a cadeia posterior. Entendeu? É claro que você sempre tem uma pequena ação dos outros grupos musculares. A gente vai ter o principal e os grupos
opostos, os que a gente chama de os agonistas, que eles estão auxiliando a ação, né? Mas eles não são solicitados a ponto de eles precisarem de um repouso muito grande, né? Então, de um dia para o outro, você já vai ter esse intervalinho para trabalhar a cadeia oposta àquela que você trabalhou no dia anterior. Entendeu? Pois é. E sempre o treino tem que ser muito bem montado, né? Ainda mais quem quer uma boa performance, uma mudança corporal, visual bem significativa. E também, então, o treino bem montado e também pensar o que é o objetivo da pessoa, né? Porque o exemplo que eu ia dar, que um amigo meu me ligou, ele não treina, ele não é de hábito, mas ele começou a treinar. Então ele fica, não, eu vou 3 vezes por semana, tal, aí trabalha até mais tarde. Aí tem a reunião. Aí ele falou, então, eu treinei ontem, então não posso treinar hoje. Ele tá com o mesmo treino, né? O treino dele não é tão bem pensado assim. Então, mas eu treinei ontem, então não vou treinar hoje porque vai comer meu músculo, porque eu vou entrar em catabolismo. Eu, como não viso essa perfeição, eu falo, não, vai treinar, o importante é se movimentar, né? Sim. E é isso, você tem essa opinião também? Mas melhor isso isso que não isso. Exatamente. Olha, o catabolismo, as pessoas colocam uma importância exagerada no catabolismo. É muito difícil que haja esse catabolismo todo, porque se fosse com essa facilidade que as pessoas acreditam, nós não estaríamos nem vivos. A gente já teria se autoconsumido, né? Para você entrar em catabolismo, você tem que estar em estado de desnutrição, tá? Para você começar a consumir o próprio corpo para sobreviver. Você tem que estar ou com uma doença grave, que vai fazer com que você consuma suas reservas, inclusive a reserva muscular, ou você tem que fazer um treino extremamente extenuante. Mas, olha, é uma coisa assim, eu não sei nem quantificar direito, não sei nem que exemplo que eu poderia dar, porque é uma coisa muito absurda. Seria mais ou menos o extremo de, por exemplo, uma ultramaratona. Tá? Então, por exemplo, um ultramaratonista, uma pessoa que vai correr o dobro de uma maratona, ou seja, em vez de correr 42 quilômetros, a pessoa vai correr 84 quilômetros. É uma coisa absurda, a pessoa vai passar 9 horas correndo, entendeu? Isso daí, aí sim, o organismo não consegue suportar, né? Não tem tempo para se recuperar. Agora, o que a maioria das pessoas faz na academia, sinceramente, se treinou de manhã, de tarde já está pronto para outra. Não é uma coisa intensa, assim, a ponto de, gente, eu preciso, né, descansar muito, porque senão eu vou catabolizar. Não. É muito maior essa necessidade, né, vamos dizer assim, de se manter funcionando do que pegar e consumir o que nós já temos. Entendeu? Então, o maior erro na minha visão não é o overtraining, ou seja, o treino em excesso, mas sim a desnutrição, o não consumo dos nutrientes adequados, porque muitas vezes as pessoas comem grande quantidade, porém não comem a qualidade, né? Que no caso seria alimentos densos, alimentos que são ricos em macro e micronutrientes, como por exemplo é a carne vermelha, né? Tá a Jade aí, a Jade não vai me deixar mentir, a carne vermelha é um super alimento, é um mega alimento. Ele contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa, ou seja, são aminoácidos que não podemos obter, né, sintetizando dentro do nosso próprio organismo. Tá? E a carne vermelha fornece praticamente todos os alimentos de origem animal fornecem esses aminoácidos. Vegetal já não é bem assim que acontece. Você tem uma combinação de leguminosas, né? E aí fica um pouco mais difícil. Mas se você não tiver num estado de, vamos dizer assim, inanição,
vai ser muito difícil você ter o catabolismo. Pois é. E o que você acha do treino de corrida? Ou quando você vai na academia, eles sempre falam, faz o aeróbio, 40 minutinhos lá na esteira, e depois você começa a musculação. Ajuda, atrapalha, vamos falar de hipertrofia, né, de ganho de massa magra. Uhum. Faz bem? Olha, o que você acha? na verdade, o aeróbico e o anaeróbico, eles são treinamentos concorrentes, tá? Então, o que acontece? Se você tiver o estímulo dos dois ao mesmo tempo, você não vai desenvolver plenamente nenhum e nem o outro. Entendeu? Você melhora tanto em um quanto no outro, mas você nunca vai atingir o seu máximo, nem em um e nem em outro. Agora, a gente pode minimizar isso daí, né, dimensionando corretamente a parte da musculação e a parte do cardio. Né? Então, primeiramente, você tem que saber o que você quer priorizar. O que realmente é mais importante para você? O ganho de força, o ganho de massa magra, ou a melhora da sua aptidão cardiorrespiratória? A partir do momento que você tiver um objetivo bem definido, olha, eu gostaria de ter, né, a melhor aptidão cardiorrespiratória possível, porém eu também quero fazer um treino de força. Então é nesse momento que você vai priorizar o treinamento aeróbico. Então você vai fazer primeiramente treinamento aeróbico e depois você vai utilizar a musculação como um complemento. Tá? Você tem que enxergar dessa forma. Não tem como você falar, não, eu quero ser o melhor nos dois. Não tem como. Você vai ter que escolher um. Tá? E aí você vai balancear. Mesma coisa, musculação. Olha, não, eu quero ser super forte, quero ganhar massa muscular, quero ter força, mas também quero ter uma aptidão cardiorrespiratória razoável. Então você vai entrar primeiro e fazer a musculação e depois, com cuidado, você vai encaixar um aeróbico lá, de forma que não haja um conflito muito grande entre os dois e você consiga ter um ganho. Tá? Vou dar um exemplo que eu faço. Né? Eu gosto muito dos dois, né? Mas eu não posso, né, ser excelente nos dois. Na verdade, eu posso ser, vamos dizer, razoável nos dois. Né? Então, eu faço primeiro a minha musculação, né? Aproveito que o corpo está descansado, eu vou render mais e depois eu faço o aeróbico, eu deixo ele em segundo plano. Porém, eu faço com uma intensidade alta, mas eu tenho ciência de que eu nunca vou conseguir render plenamente no aeróbico e nem na musculação, porque eles são treinamentos concorrentes. Tá? Então, isso é fato. Agora, o fato de você dizer que, olha, não faz o aeróbico porque você vai perder a massa muscular, isso não acontece. Você só perde a massa muscular se você, novamente, ficar doente, ficar desnutrido, tá? Ou se você tiver aquele overtraining ridículo, que é muito difícil de acontecer. O que acontece se você faz concomitantemente os dois, o cardio e a musculação, é que você não tem o máximo desenvolvimento nenhum e nem no outro. Você consegue ficar aí num patamar mediano nos dois. Tá? Mas perda de massa magra, não. E a gente fala muito treino de força, né? E às vezes as pessoas acham que é muito diferente o treino de força e hipertrofia, né? Bom, treino de força engloba várias outras coisas, né? Aí você pode dar ênfase em ganhar força ou dar ênfase em ganhar hipertrofia. O Gustavo tinha perguntado se tem diferença entre ganhar força ou hipertrofia. Tem que fazer uma diferença. Ele perguntou lá em cima se tem que fazer diferente o tipo de treino? Olha, é claro que você vai ter que direcionar, né? Mas uma coisa é fato, todo e qualquer treinamento com halteres, com peso, com máquinas, ele sempre vai ter os componentes da força e da hipertrofia. Não tem como você trabalhar, não, só hipertrofia, não, só força.
Então, você vai ter, né, os dois componentes. Então, o que já é consenso, que a literatura já diz, se você quiser potencializar a hipertrofia, trabalhe, né, com cerca de 70% a 80% da sua repetição máxima, da força máxima, ou seja, da carga que você consegue mobilizar uma vez, né, entre 8 a 15, às vezes até 20 repetições. Isso daí né, com ênfase na hipertrofia. Se você quer uma ênfase maior na força, então você trabalha com 6 repetições para baixo. Então, de 3 a 6 repetições com cargas que variam entre 85 a até 100% da sua repetição máxima. Tá? Então, você tem que, né, adequar. É a quantidade de repetição que faz a diferença, né? E Na você estava verdade, falando é a repetição combinada com a carga. Porque se você não colocar uma carga adequada para aquele número de repetições, não funciona. Então, é que nem eu falei, é para chegar na falha. Então, se você vai fazer 6 repetições, a carga tem que estar dimensionada para que chegue na falha na sexta. Se chegar na quinta, tudo bem, está dentro ainda. Na sétima, tudo bem também, agora não pode passar muito daquilo. Entendeu? Sim. Tem que ter um profissional do seu lado até você entender isso, seu corpo entender isso muito bem, né? Porque daí, quando você já está acostumada, naquele dia você acha que você consegue levantar 20. Mas aí, nossa, passou. Então você tem que ter a ciência. Não, então não vou fazer 25, né? E pode ser que no dia, daqui a 2 dias, o 20 fique um pouco pesado, né? Depende se você dormiu bem, se você... É um autoconhecimento grande que a gente adquire com a musculação, né? Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui da Kelly. A Kelly perguntou aqui, achei interessante essa pergunta. Em percentagem, quanto poderia dizer o significado de ganho de massa magra relacionado à alimentação? Olha, Kelly, o que eu posso te dizer? Se não houver estímulo adequado na academia, se o estímulo mecânico não for adequado, você não tem ganho de massa. Tá? Só alimentação, ela não garante o ganho de massa magra. Tá? Então, você pode comer quanta proteína você quiser. Pode, sabe, estrumbar de tanto comer carne, de tanto tomar whey protein. Né? Se não houver estímulo adequado na academia, não tem ganho de massa magra. Tá? Pois é, o rim então, é difícil ele é muito esperto em eliminar o excesso de proteína, né? O rim é um órgão especialista nisso. Então, se você não usar essa proteína antes, ela vai embora no xixi. Exatamente. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu vou tomar muita proteína, vou tomar BCAA, vou tomar whey protein, e não está treinando direito. Não adianta. Literalmente, você está jogando essa proteína fora, porque o teu corpo não vai aproveitar. Então, tem que ter o estímulo adequado na academia. Sim, Kelly, o treino tem um peso muito maior do que a alimentação. Eu vou puxar esse gancho para a minha comunidade dos celíacos, porque a doença celíaca, você tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, especialmente do cálcio. Então, é muito comum a osteoporose. Muitos celíacos se diagnosticam no ortopedista até, porque acabam fazendo uma densitometria e percebem que estão com osteoporose. E aí começam a fazer a suplementação de cálcio e vitamina D3. Mas, gente, osso é igualzinho músculo, ele precisa de estímulo, né? Então, a musculação é muito bom para a osteoporose, por quê? Porque a musculação, ela puxa o osso, ela faz um estímulo no osso, que dá o efeito piezoelétrico. Né? Isso. E você, estimulando esse osso, que ele vai começar a crescer, que ele vai se... Né? Não vai parar de só ser comido, né? Então, o músculo é a mesma coisa. Você tem que, além do input de micronutrientes, você tem que fazer o estímulo físico, né? Para poder claro. crescer. É um estímulo de células. Sim, claro. É muito interessante isso.
Gente, tem que Sim, claro. treinar. Tem que treinar. Esse E as negócio pessoas... aí de... Ou vai no seu bumbum, né? Porque como é que você vai criar, hipertrofiar o bumbum sem... desconfiem. Exatamente. Muitas vezes eu ouço dizer, eu tenho que fazer uma atividade de impacto para, né, calcificar os ossos. Então as pessoas acham que tem que tipo, pular, entendeu? Não é esse o impacto sobre os ossos. O impacto é a tração que os tendões, né, e os músculos fazem sobre a estrutura esquelética. Então é isso que causa a calcificação, sabe? Essa tensão, não é a batida, não é a pancada. Eu já trabalhei numa academia lá em São Paulo, tinha uma senhorinha que ela fazia aula de dança, que ela achava que com isso ela ia reduzir a osteoporose dela. Então ela ficava batendo bastante o pé no chão para ter impacto. Então até achei engraçadinho isso daí na época, mas depois quando eu expliquei para ela, ela ficou meio desapontada. Pois é. E perguntaram, a Zoe perguntou se CrossFit, que agora está muita Sim, gente fazendo, né? O CrossFit sim. define o corpo, é igual à musculação, chega próximo? Olha, o CrossFit, né, a gente pode até dizer que ele é uma cria, um filho da musculação, né? Porque o CrossFit ele engloba várias atividades que são movimentos calistênicos, que são movimentos do levantamento de peso básico, do levantamento de peso olímpico, você tem características do atletismo, que você tem alguns exercícios de resistência, entendeu? Então, o CrossFit tem um potencial de hipertrofia, tá? Porque ele pega muitos exercícios de base, ele também tem um potencial de melhorar a sua resistência muscular, o seu condicionamento cardiorrespiratório. Então, claro, o CrossFit ele também define, tá joia? Agora, se você for pensar, olha, define assim a ponto de falar, não, eu vou fazer CrossFit porque eu vou definir. Olha, você tem que entender que a musculatura de todo mundo já está bonitinha lá embaixo, às vezes com mais ou menos volume. Agora, se você tiver uma grande quantidade de gordura subcutânea por cima, você pode fazer o que você quiser, né? O músculo ele vai continuar lá embaixo, vai até crescer, mas e a gordura por cima? Entendeu? Então, para definir o corpo, eu costumo dizer, o corpo a gente define na mesa e não na academia. Entendeu? A academia ela te fortalece. Quem faz esses treinos para aparecer no Mister Olímpia tal, eles têm aquele momento de cutting, né, que eles chamam, Sim, que é sim, para sim, sim. secar. Então tem a ver com alimentação. Sim. Mas você falou lá no começo que você está comendo um pouco de carbo. Como Sim. que você, na sua rotina, como que você ainda faz um pouquinho mais de cutting? Isso é cutting para você, essas 100 Não, na gramas? verdade, isso daí é a minha manutenção. Entendeu? Eu como isso daí, vou dizer assim, bem honestamente, a quantidade que eu sinto que o meu organismo pede para funcionar bem. Entendeu? Mas eu já senti que em dias que eu não consumo, né, aí eu tenho que aumentar bastante meu consumo de proteína para balancear com o carbo que eu não consumi. Entendeu? Então, por exemplo, tem vezes que eu passo 3 ou até 4 dias sem consumir carboidrato nenhum. Aí eu tenho que aumentar a dose de proteína de uma forma muito grande, tá? Muito alta. Então, vamos supor, se em média, durante, né, a minha rotina, eu consumo aí 100, 120 gramas de carboidrato, em contrapartida, eu vou consumir aí uns 210 gramas de proteína. Nos dias em que eu não consumo essas 100 gramas ou 120 gramas de carboidrato, eu tenho que consumir 300 gramas de proteína para não me sentir depletado, tá? Para ter a mesma sensação de saciedade e a mesma sensação, vamos dizer assim, de disposição, de força. Né? Então, se eu retiro o carbo, necessariamente eu tenho que aumentar a proteína. Tá?
A gente recebeu uma pergunta, a gente dá sempre preferência, tá, gente, às perguntas que recebemos por inbox ou nos comentários. E a MIDM1 Keto, ou seja, ela tem diabetes mellitus, né, diabetes tipo 1, que são pacientes, não, né? Que são pessoas muito preocupadas com ganho de massa. Eles têm um pouco mais de dificuldade do que os não diabéticos. E ela pergunta, precisa aumentar muito a quantidade de carboidrato para hipertrofia? Ou esses carbos podem vir de vegetais e raízes? Porque para ela é uma preocupação não aumentar carbo, né? Porque senão ela descompensa a diabetes. Sim, então, sim. Você disse que o seu carbo é mais para você se sentir, ter mais disposição, não é focando aquele pico de insulina para ganhar massa? Não. Isso daí é uma coisa particular minha, tá? Eu faço isso porque, vamos bem dizer, por feeling, entendeu? Os dias que a minha proteína tá mais baixa, que eu sei que eu não vou conseguir consumir muita proteína, aí eu aumento o carbo e chego a beirar nesses 120 gramas. Tá? Porque além dos corpos cetônicos, eu ainda vou ter um pouco de glicogênio para utilizar como fonte de energia. Que aí eu não vou ter que buscar muitos pontos os corpos cetônicos. Ainda mais porque a minha dieta não é assim, vamos dizer assim, não é aquela low carb, high fat. Entendeu? Então eu consumo pouca gordura. Né? A gordura que eu consumo é praticamente aquela presente nas carnes. Eu não adiciono nada de gordura. Né? Então, justamente por isso, aí entram essa dose pequena de carboidrato, que nem eu falei, que provém principalmente dos tubérculos. Eu como muito inhame, sabe? Para mim é muito fácil, porque no sítio do meu pai tem inhame assim, a rodo. Então, uma porçãozinha de inhame assim, já é o suficiente para mim. Né? Mas se ela está em keto, porque parece que ela está em cetogênica, sim. Então ela pode se manter na cetogênica e investir na musculação. Claro que sim, porque a energia dela está vindo nos corpos cetônicos, né? A única coisa que ela tem que se preocupar é se a musculação está com uma periodização e uma sobrecarga adequada, né? E se ela está consumindo aí pelo menos aí uns 1,5 grama a 2 gramas de proteína por quilograma corporal. Isso daí já é garantia de hipertrofia. E é claro, ter certeza que ela não está em balanço calórico negativo. Além de ter o lance da proteína, tem o lance do balanço calórico. Ele tem que estar positivo, porque senão fica também difícil de você ganhar a massa magra. E a Anley Marcela, ela tinha perguntado quais são as orientações básicas. Ela já é low carb, e aí ela começou na musculação. Sim. E aí eu vou te falar o que eu escuto muito nos grupos, tá? Porque as pessoas entram nos grupos, começam a fazer low carb, estão todas animadas. Não, agora eu vou começar a fazer exercício físico. E aí eles chegam na academia, a primeira coisa que o professor fala é: e aí, já comeu antes de treinar? E aí, tá comendo carboidrato? Não pode parar de comer carboidrato. Aí a pessoa que aprendeu a fazer low carb, principalmente os diabéticos tipo 2, que eles estão conseguindo controlar a glicemia, o professor vai lá e fala que precisa comer carbo. Então, eu acho que a pergunta dela também vai um pouco para isso, né? Eu estou iniciante na musculação, o que eu devo fazer, o que eu devo escutar? Olha, em primeiro lugar, você tem que ter um treino adequado. O treino fala mais alto do que a alimentação para ganho de força e de massa muscular. Tá? Então, o treino tem que estar bem dimensionado. E eu vou sempre insistir, né? Isso daí faz parte da minha linha. Os exercícios têm que ser os multiarticulares e os básicos, né? Então, eu vejo muita gente aí na academia, que vai na academia 2, 3 vezes na semana e só faz exercícios simples.
né? Então vai lá, faz uma elevação lateral, faz uma rosca para o bíceps. Um coice. Exatamente. Entendeu? Faz lá um glúteo caneleira, faz uma cadeira adutora e acabou. Entendeu? Então, isso daí é um estímulo muito pequeno. Vou deixar. Né? Você trabalha grupos musculares pequenos, você, com isso, você não tem uma indução à produção de testosterona, você tem um gasto calórico baixo, você vai ter aí uma adaptação menor dos sistemas energéticos, entendeu? E aí dificilmente você vai ter um resultado adequado, porque você também vai, se você vai 2 ou 3 vezes na semana, você vai perder a janela da supercompensação, ou seja, você está fazendo tudo para não dar certo. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que ter em consideração é que você tem que fazer o básico. Tá? Então, tem que agachar, tem que fazer membros superiores, principalmente para as mulheres. As mulheres, mas eu não quero ficar musculosa. Eu falo, gente, não quer. Não fica. Não tem quero como. Ficar igual a Graciane. Pelo amor de Deus, para ficar igual a ela, você vai gastar uns 5 mil reais por mês em esteroide anabólico, né? Só se for. É o único jeito. Nem chegando a esse ponto, muito, né? Mas eu escuto muito assim, eu não quero ficar igual nadadora, né? Mas, gente, quem nada, quantas horas fica na piscina, né? Quantas vezes por semana, por quantos anos aquela pessoa praticou aquele esporte? Então, as pessoas se apegam a detalhes errados, né? E acabam ficando aonde? No sofá. Sim. E outra não quero ficar grande, então não vou treinar. Outra coisa que eu achei interessante você falar do exemplo das nadadoras ou dos nadadores, né? As pessoas acham que é o esporte que molda o biotipo da pessoa, mas na verdade o esporte escolhe os atletas pelo biotipo que eles já têm. Dificilmente uma pessoa de costas estreitas vai ser bem sucedida na natação, porque isso daí é uma característica, né, nata. A pessoa tem que nascer com o dom para aquele esporte, para que ela chegue a nível competitivo. Então a pessoa vê lá, o jogador de basquete tem 2,10 m. Não é o basquete que faz o cara crescer. O basquete selecionou os melhores atletas que têm as características físicas natas. Natural. É seleção natural para aquela habilidade. Entendeu? Então, a nadadora, tudo bem, ela passa horas nadando, ela vai potencializar aquilo que ela já tem. Agora, uma pessoa que não tem aquilo, ela não vai alargar as costas dela além do que seria natural para ela. Entendeu? Então, isso daí é uma outra coisa que eu gostaria que as pessoas pesquisassem, procurassem um pouco mais, né? Para ver que isso daí não é a modalidade que vai dar as características para a pessoa. Pode dar características, né, secundárias, mas primárias é a modalidade que seleciona os seus atletas. Tá certo. Bruno, eu adorei conversar com você. Não, você ainda entrou num assunto que é uma paixão minha, porque eu trabalhei com um dos ortopedistas que fez literatura sobre isso, né? Ele criou algumas escolinhas de esporte nos clubes de São Paulo, justamente para isso. Sim. É o esporte que chama aquele indivíduo e ele que seleciona depois. Mas a gente tem que combinar outro papo, outra live. As pessoas fizeram muitas perguntas, direcionem elas depois lá para o perfil do Bruno ou aqui para o Saúde Ancestral, que quando a gente puder a gente responde. Já seguem o Bruno lá? Tem que seguir o Bruno. Responder. Pode me mandar direct, eu respondo com o maior prazer, tá? Todo mundo que tiver dúvida, quiser conversar comigo, eu estou aberto. E lá no Saúde Ancestral, gente, no portal, eu vou colocar o link aqui para vocês no Stories. Os textos do Bruno são ótimos, vocês vão ver o que ele falou aqui, vão reler lá para fixar
E quero ver se vocês vão começar a arrasar aí no treino de musculação de vocês, se vocês vão conseguir chegar no objetivo. Obrigada mesmo, Bruno. Obrigada, Jade, como sempre. Gente, muito obrigado. E ficamos por aqui hoje, gente. Semana que vem estamos de volta. Depois eu aviso para vocês quem que a gente vai entrevistar, tá certo? Obrigada, Bruno. Boa noite. Boa noite, Muito pessoal. obrigado. Boa noite. Gente, Até muito a obrigado. próxima. Vou deixar a Até, salva muito aqui, obrigado. gente. E depois Show de coloco no bola. YouTube. Tá bom? Tchau, tchau. Maravilha. Até logo, gente. Valeu.